Saúde a toda a igreja com a paz do Senhor. Glória a Deus. Irmãos, estou muito alegre, porque estamos aqui já fazem 3 dias participando junto com os irmãos, de tanta coisa boa. Quantos já estão se sentindo muito abençoados? Glória a Deus. Eu também e meu esposo também. Gostaria, sem demora, de convidar a igreja. Nós temos uma breve palavra objetiva, simples nessa noite, para entregar para a igreja, que o Senhor tem nos dado para nós ministrarmos. Amém? Então, gostaria de convidar a igreja a ler comigo em Juízes, capítulo 13, o versículo do 9 ao 11. Culto da família. Se podemos colocar um tema nessa noite, nessa mensagem, será Minha Família nos Padrões de Deus. Amém? Você poderia repetir comigo? Vamos lá? Minha família nos padrões. Para ensaio ficou bom. Agora vamos falar mais forte? Minha família nos padrões de Deus. Glória a Deus. Você poderia ficar em pé só um pouquinho para ler comigo, por gentileza? Glória a Deus. Jesus está aqui, irmãos, desde o início. E vai permanecer até depois da bênção apostólica. Glória a Deus. Diz a palavra do Senhor assim: Deus ouviu a oração de Manoá, e o anjo de Deus veio novamente falar com a mulher. Quando ela estava sentada no campo, Manoá, seu marido, não estava com ela. Mas ela foi correndo contar ao marido: o homem que me apareceu outro dia está aqui. Manoá levantou-se e seguiu a mulher. Quando se aproximou do homem, perguntou: foste tu que falaste com minha mulher? Sim, disse ele. Quando as tuas palavras cumprirem. Manoá perguntou: como devemos criar o menino? O que ele deverá fazer? E o anjo do Senhor respondeu: sua mulher terá que seguir tudo o que eu ordenei a você. Ela não poderá comer nenhum produto da videira, nem vinho ou bebida fermentada, nem comer nada impuro. Terá que obedecer a tudo o que ordenei a você. Manoá disse ao anjo do Senhor: gostaríamos que ficasse conosco. Queremos oferecer-te um cabrito. O anjo do Senhor respondeu: se eu ficar, não comerei nada. Mas se você preparar um holocausto, ofereça-o ao Senhor. Manoá não sabia que ele era o anjo do Senhor. E você pode dar glória a Deus? Pode se assentar. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, quando nós olhamos para a palavra do Senhor, eu não sei com que fé Abraão saiu da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, junto com a sua mulher, para ir para uma terra que o Senhor ainda havia de mostrar para eles. Eu não sei com que fé Noé fez com que a família dele entendesse que ele precisava preparar uma arca para que o dilúvio, quando viesse, não os pegasse de surpresa, mas que eles estivessem seguros dentro daquela arca. Foram 100 anos de espera. Eu não sei com que fé Joquebede e seu marido prepararam um cesto, betumaram esse cesto com betume, colocaram um menino que era filho deles e liberaram o menino sobre as águas, sendo que aquilo já era até profético, porque Joquebede estava sendo ali guiada pelo Senhor. Moisés mais tarde lideraria sobre as águas do Nilo, sobre as águas do Mar Vermelho, sobre as águas de Meribá, sobre as águas de Mara. E quando eu olho para esses personagens bíblicos, nós não sabemos com que fé, o que fé era essa que estava nesses corações. Mas quando nós olhamos para esse texto aqui, que são os pais de Sansão, nós também nos surpreendemos, porque depende da fé para que você espere algo assim. Diz a palavra de Deus que um casal recebe essa promessa. O anjo aparece primeiro à mulher, a mulher de Manoá. Manoá era o nome do seu marido. Esse homem era de Zorá, da clã da tribo de Dan. E o anjo diz a ela o que aconteceria com ela. Primeiro ele fala coisas que ela já sabia.
ele fala para ela: você é estéril, não pode ter filhos. E logo após ele vem com notícias que ela não sabia. Ele começa a dizer para ela: você vai ter um menino, ele vai ser nazireu de Deus, não deve beber bebida forte, nada impuro, porque ele tem um chamado escolhido de Deus. O anjo adverte essa mulher sobre os cuidados que ela deveria ter em relação ao bebê e à sua gravidez. E a mulher não se espanta ao ouvir a voz daquele anjo. O que ela se espanta é com a surpresa: eu terei filho? Eu sou estéril, eu terei filho? E de repente, isso me lembra também a Maria, mãe de Jesus, que quando teve a presença do anjo ali com ela, ela também não se espantou pela presença do anjo. Ela se espanta com o que aconteceria com ela. Tanto que ela pergunta: como será isso? E o anjo explica para ela. E eu quero dizer para você já de antemão que isso é ser sensível à voz de Deus e ter intimidade com Deus. Quantos têm intimidade com Deus aqui? Glória a Deus. Tem pouca pessoa que tem intimidade com Deus. É isso mesmo? Quantos têm intimidade com o Senhor aqui? Glória a Deus. Então, se você não tem essa intimidade com Deus, hoje é o dia que o Senhor quer desenvolver esse relacionamento com você. Aleluia. Você pode dar glória a Deus por isso? O Senhor quer se revelar à tua vida. O Senhor quer se manifestar e trazer para você coisas que você nunca nem imaginou. Aleluia, glória a Deus. E foi assim com aquela mulher. A mulher de Manoá estava no lugar certo, na hora certa, porque o anjo foi até onde ela estava. Se essa mulher estivesse desligada, se essa mulher não estivesse com o coração devidamente puro para com o Senhor, esse anjo não viria até ela. O interessante é que o anjo não veio até Manoá, o seu marido, veio até ela. E depois que ela ouviu tudo, ela vai ao seu marido. Hoje é culto da família, irmãos. E essa mulher foi até o seu marido para contar para ele o que aconteceu com ela. A reação de Manoá, sabe qual foi? Foi orar ao Senhor. Manoá não se conformou que foi só com ela. Glória a Deus. Não é que ele desfez o que ela viu ou que ela contou. Na verdade, ele acreditou, tanto que ele foi orar. E ele foi orar ao Senhor e conversar com o Senhor sobre isso. E ele começa a dizer no versículo 8: Senhor, eu te imploro que o homem de Deus que enviaste volte para nos instruir sobre o que fazer com o menino que vai nascer. E ele começa a falar com Deus. Deus ouviu a oração de Manoá. Deus ouviu a oração de Manoá. Porém, o anjo veio falar de novo, depois dessa oração, com quem? Com a mulher. Ele procurou a mulher de novo, aonde ela estava, no campo. E ele estava ali, e ela, quando o viu, a mulher foi correndo. Não pensa que ela criou confusão dentro de casa. Não pensa que ela achou ruim por ele orar e o anjo aparecer. Não. A mulher, quando Manoá orou e o anjo apareceu para ela, ela logo chamou ele. Ela falou assim: vem que o anjo apareceu de novo. Vem que ele também quer falar. Ele quer falar de novo o que falou comigo, já que você orou. Então Manoá vai de encontro a esse anjo. E a mulher está muito liberada com o seu coração. Por quê? Dentro de uma família, dentro de um casamento, tem que haver o quê, irmãos? Concordância. Tem que haver a bênção do Senhor. Os dois têm que estar puxando a corda do mesmo lado. Se for um puxando de um lado, o outro do outro, não dá em nada, não é verdade? E assim aconteceu. A nossa casa, irmãos, pode se tornar um portão tanto para o inferno quanto para o céu. É forte essa palavra, né? A nossa casa pode se tornar tanto uma porta para o inferno quanto para o céu. Depende do que nós vamos fazer lá dentro. Se lá dentro do nosso lar nós desenvolvermos o hábito da paz, de chamar Jesus, de estar convidando o Espírito Santo, de estar em paz com o nosso cônjuge,
tendo a vigilância nas palavras, com os nossos filhos, no dia a dia, orando, lendo a Bíblia, jejuando, buscando a Deus, nós teremos paz. A nossa casa será um portão para o céu. Do contrário, se essa família começar a dar lugar para o inimigo ou para a carne, certamente vai haver brechas onde o inimigo vai encontrar um meio de operar, vai encontrar um meio de permanecer ali. Palavras como atentado, esse menino parece o demônio, coisas desse tipo que a gente já conhece, e outras coisas mais. Nós estamos abrindo brechas para o diabo. Então logo a casa se torna um portão para o inferno. Por exemplo, a igreja. A igreja é um portão para o céu. Nós cremos que nós aqui estamos nos esforçando todos os dias, se necessário, nós vamos aceitar a Jesus todos os dias da nossa vida para irmos para o céu, amém? Glória a Deus. Então a igreja é um portão para o céu. E assim a nossa casa. Uma pessoa que prefere o trabalho do que a casa, do que a sua casa, prefere ficar no trabalho do que voltar para casa, essa pessoa está com sérios problemas. Uma pessoa que prefere ir para a rua, ficar horas e horas na rua, do que voltar para a sua casa, da sua própria casa, que devia ser o melhor lugar do mundo, essa pessoa e essa família está com problema. Glória a Deus. Você pode estar dando glória a Deus nesse momento? Quantos estão entendendo o que Jesus está falando? Glória a Deus. O nosso lar deve ser o melhor lugar do mundo para a nossa vida. E Jesus precisa ser o centro dessa família. Jesus precisa ser convidado todos os dias. O meu pai faleceu esse ano, em fevereiro. Mas eu tenho muitas boas lembranças do meu pai. No meio do caminho ele tropeçou. Um homem que era presbítero da casa de Deus, dirigindo uma igreja por 20 anos. E nos últimos 3 anos ele tropeçou. Um soldado tropeçou. E então ele saiu da frente da igreja. Mas eu lembro, e ele nos últimos dias, graças a Deus, se consertou com Jesus antes de Jesus levá-lo. Glória a Deus. Mas eu lembro dele, ao sair de casa, eu ainda era criança. Antes de sair, sempre dava um beijo na minha mãe. Antes de dar um beijo nela, chamava minha mãe, que é baixinha, minha mãe. E ele orava com ela, dava um beijo na minha mãe e ia para o trabalho. E meu pai nos ensinou a cantar, tocar violão. Tinha momentos de louvores dentro de casa. E era gostoso isso, chamando Jesus para dentro de casa. Meu pai era compositor. Meu pai fazia tantos hinos, tinha um caderninho dele de composições. E isso ficou como lembrança para nós. E nessa noite eu falo para você, se não há esse hábito lá, começa, se você souber, eu creio que você sabe. O que acontece quando abrimos a boca para cantar no nosso lar? São coisas tão profundas e tremendas, que se você, mesmo que você não saiba, mas você acredita nessa palavra, você vai chegar em casa, amanhã você já vai começar. Não precisa ser som alto não. Você pode adorar o Deus Todo-Poderoso, que Ele está aqui com você e estará lá também. Glória a Deus. Ao seu lado, você está cantando para Ele. E quando você abrir a boca, sabe o que vai acontecer, irmãos? Até o clima vai mudar. Está muito calor? Está calor excessivo lá? Começa a cantar. Cante, 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 cante. E você vai ver um milagre acontecer. Aleluia! Peça ao Senhor se a sua casa perdeu aquela alegria, se você perdeu a motivação de viver, se você perdeu alguma coisa no meio do caminho. Peça ao Senhor para tornar a dar-te a alegria da salvação. O salmista fez essa oração. Ele disse: Senhor, torna a dar-me a alegria da salvação. Irmãos, teve um tempo que eu pedi isso a Deus, porque eu estava perdendo, não perdendo, mas
no meio do caminho, estava meio sem graça. Eu falei: Senhor, eu quero que o Senhor, eu vou citar a sua palavra, torna a dar-me a alegria da salvação. E o Senhor, o Espírito Santo, começa a operar dentro de nós de forma tão profunda que você está alegre a qualquer momento. Aleluia! Se tem luta, você glorifica. Se tem vitória, você glorifica. Se tem prova, você adora. Se as portas se fecharam, você não está nem aí. Você levanta a mão e dá glória a Deus. Porque o Espírito Santo traz esta alegria para nós. E essa alegria não depende de circunstâncias. Você não precisa ver nada para crer. É você crer para ver. Tem tantas pessoas aí fora, irmãos, que precisa ver uma imagem para acreditar que aquilo ali está ouvindo ela, está enxergando ela, e ela está pertinho. Mas o céu é pela fé, Jesus é pela fé, salvação é pela fé, crer é pela fé, vitória é pela fé, a tua bênção é pela fé. Glória a Deus. Entenda, quando nós entramos dentro de um ônibus para chegar em algum lugar, nós não perguntamos ao motorista o nome dele, não perguntamos quantos anos ele tem, não perguntamos se ele é cristão. O que a gente crê? Nós cremos que o motorista vai chegar no porto final, no ponto final, ou no destino que a gente quer. É a fé. Você trabalha um mês inteiro para receber o seu salário no final do mês. Isso é fé. A mesma coisa com o Senhor. Peça a alegria da salvação para a tua casa. Você vai ver a coisa mudar. Você vai ver que independente de sorrisos, pessoas bravas, pessoas com, enfim, com qualquer gênio que seja, você vai dar glória a Deus. Você vai estar feliz, vai estar melhor, você vai estar alegre. Glória a Deus. Porque alegre não é passageiro. Feliz é aquela coisa que passa, mas a alegria, ela permanece. Glória a Jesus. Voltando ao texto, quando a mulher de Manoá recebeu a visita do anjo, ela foi chamá-lo, como nós já falamos. Ela não se orgulhou de ter visto o anjo sozinha. Ela não pensou: eu que vi, como assim vai aparecer para ele também? Eu sou de Deus, eu recebi primeiro a revelação do que você. Deus falou comigo primeiro, aqui em casa quem ora sou eu. Não, ela foi chamá-lo. Manoá acreditou nas palavras da sua mulher, mas ele orou, como nós já dissemos. E ele, metódico, pergunta ao anjo: como vai ser isso? Como esse negócio desse menino que vai nascer? E o anjo explica tudo para ele de novo. Manoá é metódico e o anjo também explica para ele. Isso traz para nós uma ideia de que nossa casa e nossa vida precisa ser organizada. Tudo com Deus tem ordem. Tudo com Deus tem ordem. Deus gosta de ordem. E eu pergunto para você: como está lá dentro da sua casa? Como está dentro da sua casa? Se a sua casa está um vendaval, Jesus me trouxe aqui hoje para dizer: Ele vai soprar um vento do Espírito e vai colocar tudinho no lugar. Glória a Deus. Eu não sei se você entendeu, eu vou falar de novo. Se tem vendaval lá dentro, o Espírito Santo vai soprar hoje aqui sobre a tua vida. E quando você chegar lá, vai soprar lá também. E vai colocar tudinho no lugar. Aleluia. Sabe, irmãos, são coisas do dia a dia que a gente vê e que a gente toma lições para nós. Como o Espírito Santo fala conosco. O Espírito Santo deve falar muito com as donas de casa que estão aqui. Na hora que estão lavando louça, lavando roupa, cuidando da casa. E saiba, tudo na nossa vida tem propósito, até nisso. Porque a palavra do Senhor diz em Colossenses capítulo 3, versículo 23 e 24: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não como para o homem, sabendo que recebereis do Senhor a recompensa. Então, quando a gente está varrendo a nossa casa, nós estamos pensando: é para o Senhor, tem que ser excelente. Mas olha só que interessante, o que o Espírito Santo falava ao meu coração:
na minha própria casa. Por exemplo, quando você junta o lixo e você demora a jogar esse lixo fora, isso pode retratar que no seu coração você pode estar guardando coisas antigas, coisas do passado, coisas velhas, imundas, ruins. E isso traz bicho, traz ou não traz? Lixo traz o quê? Traz rato, moscas e tantos outros insetos baratos. A mesma coisa é na nossa vida espiritual. Quando nós juntamos lixo na nossa mente, no nosso coração, isso atrai demônios que vão a cada dia mais abrir essa brecha. Saiba, o diabo não quer que você tenha domínio e moral para apontar e repreendê-lo. Então o que ele vai fazer? Tirar a tua força de alguma forma, fazer com que haja alguns tipos de brechas, e você não vai ter a autoridade necessária para dizer: sai em nome de Jesus. Guardar o lixo dentro de casa traz essa ideia, e não deixá-lo ir. Tem uma história de que 2 irmãos, os pais morreram e eles permaneceram vivos, e guardavam tanto lixo dos pais, tantas lembranças, tanta coisinha, tanto objeto, tantas coisas que os pais usavam, que com o tempo aquilo eles guardavam em cima assim de um lugar alto na casa deles, e um dia aquilo desmoronou e caiu tudo sobre eles e eles morreram. Então está na hora de nós limparmos algumas coisas dentro de nós. Quando o nosso guarda-roupa não está organizado, as roupas sem dobrar, o Espírito Santo nos chama a atenção. Não sei com você, mas quando o meu guarda-roupa está um pouco desorganizado, o Espírito Santo diz para mim: olha para o seu guarda-roupa, arruma ele. E olha para você, o que está acontecendo na sua mente? É quando vem aquelas nuvenzinhas querendo deixar a gente meio confuso, deixar a gente com alguns problemas acumulados. Então, enquanto eu arrumo o meu guarda-roupa, o Espírito Santo vai ministrando: eu estou organizando tudo para você também. Estou organizando tudo na sua mente e no seu coração. É hora, irmãos, de despertarmos e começarmos a agir da maneira que nós precisamos. E às vezes tem gente que é o contrário. Tem pessoas que dá tanta prioridade na arrumação da casa e esquece da casa do Senhor. Saiba, irmãs, casa tem todo dia trabalho, roupa tem todo dia para lavar. Sempre, por mais caprichosa que você seja, você vai tirar a poeirinha, você vai limpar tudo, deixar tudo no estrinque. Mas amanhã tem de novo. Então coloca limite para você. Você vai fazer até certa hora. Daqui em diante, daqui para lá, eu vou descansar e vou para a igreja, porque a minha vitória está na caminhada. Glória a Deus. A tua vitória está na caminhada. É um conjunto, é como o exercício. A gente se alimenta, nós dormimos e fazemos exercício. Aí nós vamos emagrecer, não é assim? Na vida espiritual é igual. Nós precisamos caminhar, ler a Bíblia, jejuar e orar. Mas deixar de vir para a igreja não. Então essas coisas que nós damos prioridade, elas atrapalham você de fazer o que você realmente precisa fazer. Já viu quando Jesus chama você para orar tantas vezes? E você diz: eu vou. No final do dia eu vou ler a Bíblia, eu vou fazer isso e aquilo. E quando chega o momento que você decidiu, você já está exausto. Aí você dá qualquer coisa para Deus. E o Senhor, Ele quer prioridade. Irmã, eu vou deixar minha casa suja? Não. Mas coloque prioridade para você mesma. Tem coisas que parece que é a gente, mas sabia que o inimigo sopra na nossa mente muitas coisas? E a gente precisa colocar prioridade. A prioridade é o que o Senhor mandou. Na hora que Jesus mandar, nós precisamos obedecer. Sabe por que os crentes de antigamente tinham vitória mais rápido? Porque eles não pensavam muito. Na verdade, já obedeciam. Os filhos de antigamente tinham mais vitória, porque obedeciam mais rápido. Hoje, a gente pensa demais. E quando a gente ouve Jesus falar e a gente não faz o que Ele manda na hora que Ele manda, nós estamos obedecendo a nós mesmos. Não se engane. Nós precisamos obedecer à voz do Senhor. Glória a Deus. Será que você pode levantar sua mão e dizer comigo: eu preciso obedecer à voz do meu Senhor? Diga comigo, vai.
Eu preciso obedecer a voz. É verdade isso? Glória a Deus. É verdade o que você declarou agora? Então dê um glória forte para Ele. Aleluia, pode glorificar mais, Ele está aqui. Ele está falando conosco neste lugar desde o início desse culto, aleluia. Glória. E para finalizar esta mensagem, você pode dizer para mim: eu também ouço a voz do Senhor. Mas não se engane, nem sempre ouvir a voz do Senhor significa aprovação. Adão ouviu a voz de Deus falando para ele: onde estás? E ele estava escondido. Ele estava ouvindo a voz do Senhor, mas não estava certo com Deus mais. Caim também ouviu a voz de Deus. O Senhor disse: Caim, aonde está o seu irmão? O sangue dele está clamando desde a terra. E Caim, respondão, disse: Deus, o que eu tenho com isso? Eu não sei do meu irmão. Só que ele sabia. Deus falou com ele e não estava aprovando a sua atitude. Jesus falou com Saulo: Saulo, por que você me persegue? Saulo ouviu a voz de Jesus, mas não estava como Jesus queria. Então tenha cuidado, irmãos, porque nós precisamos estar dentro da vontade do Senhor. Depois da explicação do anjo, voltando para o texto, e do sacrifício recebido, porque Manoá, o anjo disse: eu não vou comer com vocês, mas se você oferecer alguma coisa que seja agradável, eu vou receber. Deus vai receber. E ele ofereceu algo, e de repente veio um fogo, e o fogo consumiu o holocausto que ele ofereceu. Foi aceitável o sacrifício de Manoá e de sua mulher. E de repente Manoá diz: nós vamos morrer. Mas aí a mulher dele lembra ele. Ele esqueceu que eles acabaram de receber uma promessa. Era Sansão que ia nascer, mas ele pensou que ia morrer. E de repente a mulher dele disse: você acabou de ver que Deus falou conosco, nós temos uma promessa, aleluia. É igual eu e você, não é verdade? A gente esquece rápido do que Deus tem para nós. Mas quantos têm promessa de Deus aqui? Todos nós temos. Jesus vai cumprir uma por uma na sua vida. Jesus vai cumprir uma por uma na sua vida. Ele é fiel. Ele não é homem para mentir. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Deus não tem que ficar repetindo para nós a mesma coisa. Se Ele prometeu, está prometido. E se já faz 10 anos que Ele falou com você, lembra dessa profecia, porque ainda está valendo para hoje. Aleluia. Guarda isso no coração. E lembra, Deus prometeu me dar a vitória. Aquilo que Ele falou através daquela irmã, através da palavra, naquele dia, naquele ano, ainda está de pé. A mulher precisa ser uma ponte, como essa mulher aqui. Equilíbrio, trazendo a vitória para dentro de casa. A promessa se cumpriu na vida de Manoá e da sua mulher. Glória a Deus. E finalizando esta palavra, o que precisamos restaurar hoje, irmãos? Nós precisamos restaurar o culto doméstico, voltar à prática das primeiras obras. Parou de ler a Bíblia? Volta a ler. Na verdade, a gente sempre fala que o novo convertido, nós já fomos como ele. Nossa, eu já tive esse primeiro amor. Só que isso é feio, isso não é bonito, irmãos. Porque na verdade Jesus, Ele gosta quando a gente volta à prática das primeiras obras. Ele gosta. Se não voltar à prática, ele diz isso em Efésios, em Efésios, o Apocalipse, perdão. Ele diz isso em Apocalipse. Volte à prática das primeiras obras. Ele disse para uma das igrejas. Jesus gosta da prática das primeiras obras. Oração, jejum, leitura da palavra, culto doméstico. Irmão, eu saio muito cedo. Tenta acordar mais cedo ainda, ou tenta dormir mais tarde ainda. Teve um tempo que nós deixamos de fazer o culto doméstico, mas foi isso que nós fizemos. Restauramos ele no nosso lar. E o que precisamos restaurar? Olhe para a situação da sua casa como quem vê do lado de fora. Como está o meu lar? O que eu removeria dessa casa? O que eu acrescentaria
dentro do meu lar. E faça uma lista hoje das coisas negativas, das suas próprias atitudes. Faz uma lista. Quando você chegar em casa, faça uma lista das coisas que prejudicam a sua família. Entrega no pé da cruz assim, entrega para Jesus. Fala: Jesus, eu não quero mais ser assim. Eu quero, Jesus, dar fruto. Eu quero ser alegre. Eu quero, Senhor, ser bênção. Eu quero ter equilíbrio. Eu quero ver a vitória chegando dentro do meu lar. Quantos vão fazer isso aqui? Dar glória a Deus? Então levanta comigo agora, dando glória a Deus. Levanta, levanta, levanta. Levanta dando glória a Deus. Se os maridos estão do lado das esposas, eu vou pedir a você agora que enquanto eu louvo o Senhor com louvor, você vai colocar a mão na cabeça da sua esposa e orar por ela. Aleluia. As esposas precisam se sentir protegidas espiritualmente. Ore pela sua esposa. E se tiver filhos perto, vocês dois vão colocar a mão na cabeça e profetiza sobre as crianças. Profetiza o que você quer que ele seja. Profetiza: doutor, profeta, pastor, evangelista, obreiro da casa de Deus. Aleluia. Comece a orar. Aleluia. Comece a orar em nome de Jesus. Comece a orar em nome de Jesus. Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas. Ora, igreja, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Ser teu bom perfume, primeira essência, teu jardim particular. Você já orou? Pode cantar comigo agora. Estou no meu jardim, tranquei a porta. Diga: abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Diga para ele: Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do quê? Do primeiro amor. Não quero que para ele com força o desejo de que a igreja de te adorar. Vem, Senhor, todos os dias, todos os dias. Para quê? Diga o que você quer. Eu quero ser teu bom perfume, jardim particular. Te adoro. Levanta a sua mão e adore a ele. Te adoro. Diga: vem sobre mim, Senhor. Vem sobre mim, Senhor. Peça sobre a sua família. Vem sobre mim, Senhor. Adore a ele, adore a ele. Te adoro. Só a igreja, vem, Senhor.
Vem sobre mim, Senhor, vem sobre mim, Senhor, vem sobre mim, Senhor. Diga comigo, vem, vem, Senhor. Resgata, Senhor, todos os dias, só pra te adorar. Eu quero ser teu bom perfume, primeira essência, teu jardim particular. Aleluia. Deus abençoe você poderosamente. Amém, glória a Deus. Ainda de pé, já vamos estar encerrando. Hoje, no dia da Bíblia, uma palavra simples, mas uma palavra em que a palavra de Deus vem nos dizer. Manoá queria que o anjo ensinasse ele para que ele não errasse no filho que ia nascer. Talvez o seu filho já nasceu, já está grande, mas nunca é tarde para o Senhor nos ensinar o que deixamos de fazer, que devemos fazer. Aquilo que fazíamos e que paramos de fazer. Estamos no final do ano. Normalmente final de ano é ano de analisarmos o que passou, de fazermos novas promessas, novos votos para o ano que vem, mas ainda temos aí mais 17 dias antes que o ano termine. Talvez nesses 17 dias você pode restaurar muita coisa que o anjo do Senhor esperasse que você fizesse pela sua família e que você não fez, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado e que esse final de ano seja um ano diferente e que o ano de 2026 possa ser um ano em que o nome de Deus possa ser glorificado na sua vida, na vida da sua família. Deus abençoe, Manchire, cada vez mais sua vida, pastor Paulo Giovanni, sua casa e toda a sua família. Vamos estar orando, agradecendo ao Senhor. E nunca se esqueça, mesmo nas palavras simples, o Senhor falou conosco e às vezes nós precisamos fazer a nossa parte. Não sermos orgulhosos, como a irmã falou aqui. Deus falou só com a minha esposa. Correr atrás, fazer a nossa parte e não deixarmos de cumprir o voto do Senhor. Nós sabemos da história, você já sabe o que aconteceu com este jovem, mas os pais fizeram a parte deles. Eles instruíram, ensinaram e fizeram aquilo que precisavam, cumprir o voto de Deus. Nós precisamos fazer a nossa parte com a nossa família, porque ela foi dada a nós por Deus para que nós cuidamos, e um dia vamos ter que prestar contas diante de Deus de como cuidamos dos nossos filhos diante do Senhor. Pai, te louvamos e te agradecemos pela tua palavra que foi ministrada, Senhor, aos nossos corações, e que o nosso coração possa ter o mesmo desejo que teve de Manoá, de buscar do Senhor ensinamento daquilo que precisamos fazer para criar os nossos filhos no caminho do Senhor. Dá-nos, Senhor, a orientação correta. Guia, Senhor, os nossos passos. Ilumine o caminho dos nossos filhos, Senhor, que possamos viver o que diz a tua palavra em Deuteronômio. Ensina o menino no caminho que deve andar. Coloque na mente das crianças, quer no caminho, quer na hora de dormir, Senhor, na hora de acordar, ao passar pela mesa, ao passar pelas portas, Senhor, que possamos estar cumprindo o mandamento do Senhor, para que possamos dizer como o sábio Salomão, mesmo na idade avançada, ele não vai desistir e sair fora deste caminho. Pai, queremos te louvar pela vida de cada família que esteve aqui conosco, aquele que nos acompanharam online, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito no ano de 2025 e aquilo que ainda há de fazer, e que no próximo ano nós possamos permitir que nossa vida, que nossa família seja um canal de bênção para abençoar outras famílias. Leve-nos em paz, guarde-nos, protege-nos, Senhor. Dê um resto de semana abençoado. É o que te pedimos e desde já te agradecemos, no poderoso nome de Jesus. Estenda suas mãos assim. Que o grande amor de Deus,
que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que a doce comunhão e as consolações do Espírito Santo reine sobre todas as famílias aqui representadas e aqueles que nos acompanham online, e todos juntos vamos dizer amém. Adne, projeto de Deus para abençoar vidas, e a vitória nossa, vitória, poder e glória. Maranata. Que Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus.